Então, boa noite para todo mundo, para quem está ao vivo, para quem está nos assistindo gravado. A live deve ficar disponível poucos dias, afinal de contas, a lua minguante dura poucos dias. Não tem por que esta live ficar mais tempo, né? Quer dizer, tem, mas a gente não vai deixar. Então, Dona Fran, conta para mim da lua minguante para você. Como está? Então, a lua minguante, como ela é para trazer essa limpeza, esse destralhe, ela entrou nesse sentido já, né? Eu acho que, claro, porque já está vindo no processo, né, de conexão. Então, foi bem domingo. Domingo, eu acordei muito bem. Um sentimento de me sentir bem, de me sentir bonita. E conta para Teve mim uma coisa, e como a é que foi a lua mentoria. cheia? Você estava presente para a lua cheia também ou não? Travou. Essa lua cheia. Fran, travou. Não estou ouvindo nada que você está falando. Então, ela marcou o Tá, peraí. cansaço, mas Não foi ouvi nada que você falou porque ficou totalmente a travado. lua anterior. Fala de novo a lua cheia. Travou, que pena. Travou. Eu estou tentando lembrar a tônica da lua cheia, realmente não tenho certeza, porque marcou uma lua anterior cheia que eu estava muito cansada. Então, essa agora você não se lembra. Eu não me lembro. Tá. Então, assim, isso é um bom sinal, tá? Então, para quem está chegando agora, já vou explicar. Quando a lua cheia passa meio batido, significa algumas coisas. Uma delas é que a gente não tem nada para ficar assim muito intenso, muito grande. E isso também é bom, porque quando fica muito grande, muito intenso, mesmo que seja algo bom, depois a gente faz o pêndulo ir para o lado contrário, entende? Esse meu cabelo hoje, por exemplo, está um cabelo de lua minguante, ele não está querendo ajeitar, destralhar aqui. Então, assim, Fran, justamente por você não ter sentido essa intensidade, esse extremismo da lua cheia, na lua minguante você está se sentindo bem, você está se sentindo leve. Não tem a necessidade de ficar tirando os excessos, entende? Porque o que que acontece? A lua cheia é uma lua de transbordo. Então, a gente transborda na lua cheia aquilo que está pronto para transbordar. Ninguém transborda de copo vazio, entende? Só que a lua minguante é a lua de tirar os excessos. E às vezes, se a gente faz a autoobservação que tem que fazer na lua cheia, por causa de outros aspectos que daqui a pouco eu vou explicar, a gente consegue descobrir o que destralhar na lua minguante, tá? Então, assim, vamos começar do início. Os antigos já sabiam que a Lua era um astro que aparentemente tinha fases. E tem, só que não é que o astro muda de forma, é a face dela que fica iluminada mais ou menos. E esse encontro do Sol, refletido pela Lua, gera o que nós sabemos, chamamos de fases da Lua. Então, eu tenho lá o que é a lua nova. Lua nova é quando é no momento quando o sol não está refletindo nada na nossa na face que fica visível para nós. Então, é a tal da noite sem lua, é a noite escura, é a primeira lua da lunação. Lunação é o ciclo completo das fases da Lua. De lua nova a lua nova, nós temos uma lunação, certo? Depois da lua nova vem o quê? Vem a lua crescente. Então, eu começo de uma noite escura, aí o sol começa a bater ali, começa a fazer ângulo, começa a iluminar. Essa face iluminada vai crescendo até que chega na metade e é chamado de quarto crescente. Então, daí a Lua muda de fase, ela muda para fase crescente.
Do quarto crescente até iluminar tudo, é a chamada fase crescente, ela chega na lua cheia, que é quando a face está totalmente iluminada. Então, nós temos duas luas opostas: a lua nova, totalmente escura, e a lua cheia, totalmente iluminada. O que que acontece depois desse momento onde a lua cheia está totalmente iluminada? O Sol continua o percurso, né? No caso, a Lua continua o percurso, e o Sol começa a iluminar menos a face da Lua. Então, a Lua começa a ficar escura de volta, até que chega no meio e entra em quarto minguante. Do quarto minguante em diante, até que a Lua fique totalmente escura de novo, nós temos o que a gente chama de fase minguante da Lua. Então, é assim que os antigos descobriram as fases da Lua. E para que isso? Porque eles começaram a reparar que a natureza se comportava de forma diferente, conforme a face da Lua estava iluminada. Se estava naqueles dias em que a face da Lua está pouco iluminada, as plantinhas lá, os animais tinham um determinado comportamento. E eles começaram a olhar e dizer assim: não, mas espera aí, o meu humor também está diferente. Por que será? À medida que os anos foram se passando, né, décadas, séculos, a ciência descobriu que nós temos mais de 70% do nosso corpo constituído de água. E a Lua, ela tem tanta força que ela influencia as marés. A gravidade, né, influencia nas marés. Se a Lua consegue influenciar naquela imensidão de água que são os oceanos, o que ela não faz com essa proporção de 70% água que nós temos no nosso corpo? 70% de líquido. 70% ou é mais? Aí que está. Nós, mulheres, temos mais que 70%. Eu não vi exatamente o percentual, e isso também varia de pessoa para pessoa, mas nós estamos todas sob essa influência da Lua. Ou melhor, os nossos líquidos corporais estão sob influência da Lua. E o que são esses líquidos corporais? Nosso sangue, nossos hormônios, tudo isso ele faz ápices, vamos dizer assim, eles ficam mais volumosos, menos volumosos, conforme a face da Lua. Da mesma forma que acontece com as plantas, com a seiva das plantas, da mesma forma que acontece com o humor dos animais, que a gente começa a ver que eles se comportam diferente conforme a fase da Lua. E daí começaram a surgir lendas. Da mesma forma que surgiram os contos de fadas, começaram a surgir lendas, como, por exemplo, a lenda do lobisomem. O que é a lenda do lobisomem? É um homem que, quando a lua está cheia, se descobre aquela face oculta, se descobre que, na verdade, ele é um monstro. Aquele lobisomem sai da onde ele está escondido. E isso apavora as pessoas. E por que tem esta lenda do lobisomem? Porque todos nós, na lua cheia, acabamos deixando que o nosso lobisomem interno saia para passear, né? A gente acaba deixando que o nosso lobisomem saia para se manifestar. Nós somos mais reativos, nós somos mais, tecnicamente falando, a gente fala que somos mais astralizados. Nós deixamos as coisas tomarem proporções maiores. Se a gente está triste, a gente está muito triste. Se a gente está feliz, a gente está muito feliz. Se a gente está fogosa, a gente está muito fogosa. Por isso que se fala
desse romantismo, que na verdade é uma romantização da lua cheia, que ela é bonita, ela é linda, eu concordo, mas nem sempre a face que aparece na lua cheia, nem sempre aquilo que é iluminado pelo sol na lua cheia significa alguma coisa boa. Eu não vou dizer infelizmente, porque essa é a vida acontecendo. Nós temos que ter consciência que aquilo que a gente transborda na lua cheia é o que nós temos em excesso. Então, se eu estou muito fogosa, eu estou com isso em excesso e preciso olhar para isso, preciso me dar conta que é isso que eu preciso educar. No meu processo de desenvolvimento pessoal, no meu processo de autoeducação, é isso que eu preciso educar. Agora, se eu estou muito cansada na lua cheia, eu estou transbordando o quê? Estou transbordando cansaço. Se eu estou transbordando cansaço, significa que eu estou cansada há muito tempo, há pelo menos uma alunação, e na lua cheia isso veio à tona. Na lua cheia isso transbordou. E transbordou para quê? Justamente para que eu visse, me desse conta e tivesse oportunidade de me autoeducar. Então, quando as pessoas perguntam assim, a lua influencia na vida das pessoas? A minha resposta é sim, ela pode influenciar. Quando? Quando eu não estou presente, tá? Quando eu não estou de posse das minhas faculdades mentais, quando eu não estou sob o meu próprio controle, a lua vai fazer com que o meu piloto automático me reduza a um outro ser não humano, uma planta, um animal. Aí eu tenho retenção de líquido, aí eu tenho dor de cabeça, aí eu tenho dor de barriga, e aí eu começo a ter sintomas que eu não precisaria ter, sintomas de origem psicossomática. Sintomas de origem psicossomática não são psicológicos, tá? Uma coisa é algo psicológico que está acontecendo só na minha cabeça e eu acabo sentindo uma dor. Outra coisa é a psicossomática, aonde eu realmente vou sentir os sintomas. Não é coisa da minha cabeça, mas eu me deixei levar. E é na lua cheia que isso aparece de forma mais intensa. Aí existe uma polêmica, que na verdade não é uma polêmica, porque infelizmente as pessoas não costumam mais pensar. Nós estamos numa época onde a preguiça, e vamos lembrar que preguiça é pecado capital, vamos lembrar que o primeiro selo do Apocalipse é a preguiça, porque a preguiça vai acabar com a humanidade. Qual preguiça? Só do corpo? Só do Netflix? Não, a preguiça cognitiva, a preguiça realmente de pensar, a preguiça de eu olhar para mim e admitir que eu tenho coisas a mudar, tá? Até aqui, alguma pergunta? Gente, vocês estão tudo de janelinha fechada. Eu estou dando aula só para Frank, ó. Porque se vocês não sabem, deixa eu contar para vocês. Primeiro, não estamos na lua cheia, então a dificuldade de transbordar é um pouco maior. Segundo, ai, Renata, muito bem, seja muito bem-vinda. Segundo, eu tenho, e para quem já me conhece sabe, que eu tenho uma certa dificuldade com câmeras. Então, eu gosto muito de falar, gosto muito de trazer tudo que eu tenho de conteúdo para vocês, faço de tudo para poder entregar o meu melhor mesmo, mas eu preciso olhar para vocês e ver como é que vocês estão entendendo, se estão fazendo carinha de estar gostando, não estar gostando, de estar com dúvida, porque eu consigo, inclusive, entre aspas, captar alguma coisa das dúvidas de vocês e trazer um conteúdo que realmente vai fazer diferença. Então, me ajudem a ajudar vocês, apareçam, né? Apareçam que fica mais fácil da gente gerar um diálogo. Ai, Márcia, muito bem, eu gosto disso assim. Então, gente, lua minguante.
tá? Certo. Renata, pode perguntar. Diga. Desculpa, Hum. essa influência, ela é maior nas mulheres ou ela influencia também bastante nos homens? Assim, a influência, foi excelente a tua pergunta. A influência da Lua, ela é igual nos homens e nas mulheres. Mas a interferência, e são coisas diferentes, porque assim, eu posso estar com um ímã me puxando, tá? Imagina assim, eu tenho algo, eu tenho um prego e eu tenho um ímã. Eu posso estar com um ímã me puxando. Isso é uma influência. Porém, se esse prego está bem firme, ele não vai interferir no que o prego vai fazer. Entendeu? Se eu tenho a Lua influenciando e eu estou presente, o meu comportamento não vai mudar por causa da Lua. Se eu estou centrada, se eu estou consciente, inclusive, da força que está me puxando, eu tenho condições de ficar firme e tomar decisões conscientes e tomar atitudes conscientes e não reativas. O que que acontece com homens e mulheres? Primeiro, os homens desdenham um pouco mais desse conhecimento. Para eles, é bobagem, isso aí não dá nada. Por quê? Porque o homem é mais materialista. Então, o homem acaba sendo mais influenciado pela lua do que a mulher, quando a mulher está desperta. Entendeu? Então, de novo, vou falar de uma outra forma. Se eu tenho um homem e uma mulher no mesmo ambiente e os dois estão presentes, são duas pessoas que já se desenvolveram, têm presença, pode estar a lua que for, eles não vão sair no tapa nem nos beijos por conta da lua. Eles vão fazer o que eles têm que fazer, eles têm escolha entre tapas e beijos conforme eles quiserem. Se eu tenho esse homem que não está presente e essa mulher presente, e geralmente isso pode acontecer porque os homens ficam menos presentes por desdenhar desse conhecimento. Então, eles não olham para o céu e falam: lua cheia, eu tenho que tomar um certo cuidado. Eles não fazem isso. São poucos os homens que têm essa humildade de fazer isso, tá? Eles estão mais suscetíveis, porque quem está inconsciente está mais suscetível à influência externa, seja da lua, seja de outros astros, seja da sogra, seja do filho, seja da própria esposa. Entendeu? Quando eu estou inconsciente, eu sou mais movida pelo ambiente. Fer, então quer dizer que quando eu estou presente, eu não sofro influência externa? Você sempre sofre influência, nem sempre interferência. Só que isso que eu trouxe para vocês agora significa que vocês não precisam sair de um ambiente, por exemplo, de pessoas que não têm ambição, para que vocês ganhem dinheiro. Basta vocês estarem presentes, a ponto de vocês ganharem dinheiro, por exemplo, e inspirarem as outras pessoas. Por que não vocês serem influência em vez de serem os influenciados? Entendeu? Em relação à Lua, é a mesmíssima coisa. Aí eu tenho lá uma mulher que está inconsciente. Ou pior, a mulher, ela não. E agora, gente, sério, eu defendo as mulheres geralmente, tá? Mas tem umas coisas, agora que estamos só entre nós aqui, vamos falar. A mulherada pega fogo, né? A mulher, quando dá para ser inconsciente, ela vai para o mundo da lua, e daí ela quer ir lá abraçar a árvore, saudar a mandioca, etc. Né? E aí, o que que acontece? Seja a lua, seja a Marte, seja a Vênus, seja o Sol, seja o quê, move a mulher como se fosse uma marionete. Não por ela ser mulher, mas pelo nível de inconsciência que ela consegue atingir. Inclusive por acreditar em coisas que os gurus da internet falam. Vou dar um exemplo para vocês. E esse é um dos motivos que eu faço live no Zoom, porque o Zoom ninguém me derruba. No YouTube, se eu começo a falar, me cancelam. Então, o que que acontece aqui?
Existe hoje uma linha de mentalidade, inclusive uma linha terapêutica, que se refere ao nosso ciclo menstrual, que sim interfere muito no nosso humor, ou não. Tem alguém aqui que tenha ciclo menstrual e passe batido, assim, passe inerte? Eu gostaria de conhecer essa pessoa, porque eu ainda não conheci nenhuma mulher que passa inerte no ciclo menstrual, né? A gente tem TPM, a gente tem ovulação, a gente tem vontade de comer doce e de repente a gente lembra que está na TPM, daí a gente fala, ah, é por causa da TPM, mas não, é só as bactérias do intestino. Mas tudo bem, estamos lá. Muito bem, voltando. Aí, essa linha terapêutica, essa linha de mentoria, fala da nossa lua interna, as nossas fases da menstruação, que sim, elas têm correspondência com a lua externa. Então, o que é perigoso aí? O perigo é eu olhar a minha lua interna e fazer com que ela valha mais do que a lua externa. Vamos lá. Se eu tenho uma lua nova no céu, eu não vou fazer as correspondências aqui com vocês das fases da menstruação agora, tá? Daqui a pouco escapa, mas senão vai complicar demais. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Então, assim, ó, vocês têm lá no céu, tá a lua cheia, vamos dizer. Tá a lua cheia no céu, tá tudo intenso, mas a minha lua interna não está na lua cheia, minha lua interna está na lua nova. O que isso significa? Significa uma coisa, que eu estou fora de sincronia com o ritmo cósmico, ponto. Como assim? Porque a fase da menstruação corresponde à lua nova. Então, se eu estou menstruada, eu estou na lua nova interna. Se isso acontece enquanto a lua externa está lá fora, eu sou poupada de uma certa esquizofrenia emocional, porque estou com tudo no mesmo sentido e potencializado. Então, eu tenho a energia da lua nova de forma plena. Só que hoje, 1% das mulheres, com sorte, está sincronizada com a lua a ponto de menstruar toda a lua nova e só na lua nova. Isso acontecia lá na era medieval, certo? Lá né, os castelos, eu gosto dessa parte da história, na época do Kali Yuga. Hoje, na modernidade, com a interferência de ar-condicionado, luz elétrica, né, lâmpadas, alimentação artificial, a mulher tentando ocupar o papel do homem, nós estamos tão desreguladas, que a nossa lua interna não coincide com a lua externa. E qual que é o erro dessa linha de mentoria? Dizer assim, escolha o que você vai fazer de acordo com a sua lua interna. O problema é que eu sou um ser humano com um ego desse tamanho, querendo que a minha lua interna mande na lua externa. Olha que absurdo isso. Tudo bem, Rê, eu vou ver se eu consigo deixar gravada a live. Tá? Vai lá, beijo. Então, assim, pensa a situação de eu estar na minha lua interna, sei lá, na lua cheia, e lá fora ser lua nova. E eu dizer, não, eu tenho realmente que transbordar, porque eu tenho que respeitar a minha lua interna. Não, meu bem, você tem que se autoeducar. Você tem que dizer, não, peraí, estou na minha lua cheia, logo estou numa esquizofrenia emocional, porque tem um movimento lá fora enorme, me puxando para a introspecção, e um movimento interno me puxando para extravasar, para transbordar. Então, eu preciso me autoeducar, e não é reprimir, mas é ficar consciente das minhas atitudes para não justificar as minhas atitudes com base na lua. Porque, em português bem claro, isso é uma baita de uma babaquice. Eu preciso ter autoconhecimento e olhar para o meu ciclo menstrual? Óbvio que sim.
Mas a partir do momento que ele está fora de sincronia com a lua externa, isso é um aviso para eu me autoeducar. Isso não é uma justificativa para eu poder ir lá e perder meu réu primário e dizer, eu estava na TPM. Olha só, tem o pessoal que sincroniza lançamentos com o seu próprio ciclo menstrual, como se todas as outras pessoas estivessem na mesma fase do ciclo. Não tem o mínimo sentido. A gente tem que olhar para a nossa fase interna para nos autoeducar, para dar para o nosso corpo o que ele precisa naquela fase, para nos dar descanso e, olhando a lua externa, entender em qual movimento eu deveria estar. Então, se eu estou na minha lua interna, na lua cheia, por exemplo, e lá fora é lua minguante, como é agora, eu não tenho que estar transbordando. Eu tenho que estar destralhando, eu tenho que estar me desintoxicando por conta da lua minguante que está lá fora, que eu não sei vocês, mas ela é meio maior que eu, assim. Então, eu prefiro respeitar os mais velhos, sabe? Questão de bom senso. Então, assim, se eu tenho a lua cheia, lá, a lua minguante lá fora, dizendo, hora de destralhar, galera, o fígado tá toda ali fazendo desintoxicação, mas o meu ciclo menstrual está desregulado, eu preciso cuidar para eu não perder o foco do destrale, porque a minha distração é maior. Porque a minha alma, e a minha alma, gente, entendam, a minha alma não manda em mim. Esse romantismo nosso, de novo, não é romantismo, romantização da alma. Ai, porque a minha alma está pedindo. Então diz para ela ficar no lugarzinho dela. Porque a alma existe para ser salva. Por quem? Pelo eu. Recording in progress. Pela presença. Pelo eu espírito, pelo eu sou. É por isso que nos contos de fadas tem príncipe, princesa e dragão. Você tem o príncipe, que é o eu sou, porque precisa salvar a alma, que é a princesa, do dragão, que são as tentações, que são os desejos, que são os impulsos, que são as vontades, certo? Nem sempre o pecado, mas todo o excesso é simbolizado por dragão, por bruxa, por etc. Pelo mal, vamos dizer assim. E aí a pessoa vem e fala assim: eu estou ouvindo a minha alma, legal, bem massa. Só que essa alma está aqui para ser salva. O que é ser salva? Ser educada, ser lapidada. O nosso desenvolvimento espiritual, ele é resultado do quanto nós lapidamos a nossa alma, do quanto nós aprendemos a conter os nossos desejos e direcionar os desejos para aquilo que nós escolhemos fazer. Imaginem um cavalo sem rédeas. É uma alma não educada, chucra. Agora, quando tem o príncipe em cima lá do cavalo, com rédeas, e ele direciona, que bom que essa alma tem impulso, que bom que essa alma tem ansiedade, desde que seja direcionada para a produção e não para o desespero. Ansiedade não é doença, gente. Doença é transtorno de ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade se não é justamente largar as rédeas? Se não é justamente você estar com a ansiedade sem direcionamento, sem passar para o que é produtivo, para o que é condizente com o resultado que você almeja. Só que tem gente aqui que nem sabe qual é o resultado que almeja. Como você vai direcionar a sua alma para alguma coisa que você não sabe o que é? A lua é uma sábia senhora que mostra as suas fases para nos ensinar que nós somos cíclicos, para nos ensinar que a gente deveria fazer 4 movimentos no mês. Todos os meses nós temos época de planejar, nós temos época de plantar, nós temos época de cuidar, nós temos época de colher. Todo mês nós temos estas fases. À medida
que os nossos ancestrais, vou aprofundar um pouquinho, à medida que os nossos ancestrais foram entendendo a questão das fases da Lua e com as sabedorias Zaratustra, etc., dos alquimistas, inclusive Jesus Cristo foi um grande alquimista, foi se relacionando as fases da Lua aos chakras. E descobriu-se, inclusive na astronomia, ciência, é dito assim, que nós temos 8 fases da Lua e não 4, correspondente a 8 chakras e não 7, tá? Então, não fiquem na ingenuidade achando que a Lua influencia pouquinho e que se vocês estiverem inconscientes, ela não vai interferir, porque ela vai. Eu sei de gente aqui, e isso acontece comigo 3x4. Às vezes eu tô tão querendo estar conectada que eu começo a perceber, por exemplo, a lua minguante e penso, nossa, tô com uma vontade de fazer uma limpeza. Olha essa bagunça, olha aquilo ali que não me irritava, já quero jogar aquele troço fora. Estamos na lua minguante, vou olhar no céu, é cheia ainda. O que acontece? E daí tem gente que se vangloria e fala assim: nossa, comecei a sentir a lua minguante antes mesmo dela vir. Isso é bom ou isso é ruim? Isso também é falta de sincronização. Porque se eu estou na lua cheia, começo já a perceber a influência da lua minguante, porque sim, a lua ela começa a influenciar 3 dias antes dela chegar no seu auge, tá? Então, 3 dias antes dela se tornar quarto minguante, ela já está minguando, ela já está nos influenciando. Só que se eu me deixar levar, eu perco uma fase porque ela está permeada pela outra. Ficou confuso? Eu falo de novo. Thaís, ficou confuso, Thaís? Fala mais ou menos. Eu vou falar de novo que vai ficar mais fácil. Vocês conhecem aquele candelabro judaico? Acho que chama Menorá. Queca tá aí, né? Eu acho que é a Menorá. Me corrige aí, mulher. Esse candelabro, Mezuzá. como é que chama? Mezuzá. Mezuzá. Não tem nada de Amenorá, ó. Tá vendo? Menorá é outra coisa, mezuzá. Isso aí. Então agora vocês já sabem. Esse candelabro, ele tem lugar para 7 velas. A vela do meio é a maior, e daí tem 3 para um lado e 3 para o outro, tá? Vocês lembram desse candelabro? Ele é um negócio meio assim? Lembram dele? Então, eu preciso ter esses negocinhos aqui para mostrar para vocês, mas eu não tenho. Vou tirar foto aqui em casa e te mando aí no teu Ai, direct. por favor, daí eu compartilho a tela. Esse candelabro, ele nos ajuda muito a entender como funcionam as influências externas e como funcionam os setênios. Por quê? Porque existe a vela maior, que é a do momento exato, e existe 3 antes e 3 depois. Então, eu tenho lá dia de eclipse, por exemplo. O dia do eclipse, o momento do eclipse é aquela vela maior. Mas eu já estou sob influência 3 dias antes, 3 dias depois. Então, eu tenho que estar me policiando desde 3 dias antes do eclipse até 3 dias depois que ele passa. A mesma coisa com a lua cheia, a mesma coisa com o momento da lua cheia. Porque lua cheia, gente, é uma fase de 7, 8 dias, mas o momento da lua cheia é um só. E dura segundos. É só naquele instante que a face da lua está 100% iluminada. Naquele momento é o auge. 3 dias antes, aquilo já está me influenciando. 3 dias depois, ainda é intenso, e depois diminui mais, porque já está permeado pela fase seguinte. Entenderam? Agora ficou um pouco mais claro. Então, a gente precisa se policiar para estar sincronizada com a fase da Lua e não com o momento. Porque senão lascou-se, entendeu? A gente se deixa levar e é o nosso piloto automático que obedece à Lua. Quem é o nosso piloto automático?
Nosso piloto automático é o programa que roda aqui. São os nossos padrões mentais, são as nossas crenças, são os nossos traços de caráter, é a nossa personalidade. Tudo isso é piloto automático. Nada disso é autoconhecimento, como os filósofos já diziam. Quando apareceu escrito lá, que foi atribuído a Sócrates, a frase do conhece-te a ti mesmo e conhecerá o segredo dos deuses do universo, não era o conheça seus traços de caráter, conheça sua personalidade, era o conhece-te a ti mesmo. Quem é você sem dizer o que você faz? Qual é a sua origem? Da onde você veio e para onde você vai? Isso é a resposta do conhece-te a ti mesmo. Ah, jura que é. Ah, gente, agora eu tô me achando aqui, tá? Agora eu tô me achando. Vocês viram no chat? A mulher é judia e quem acertou o nome do trem fui eu. Como assim, mulher? Eu vou compartilhar a tela com vocês, vou mostrar o candelabro. Deixa eu ver aqui, ela me mandou. Cadê? Vou ver aqui. Agora eu preciso ver como é que compartilha a tela, né? Porque eu sou meio nó cega nesse negócio. Mas vamos lá. Então, acho que vai dar. Vocês estão vendo? Tem um prato atrás aqui, mas vocês estão vendo, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que é o central, e 1, 2, 3 de novo. Conseguem ver? Ficou claro para vocês? Este central é o auge. Tá vendo? Ele vem desde a base, ó. Por isso que ele é central. E a força de intensidade ela é maior nos dois mais próximos, ela diminui um pouco nos outros dois e ela é bem menor nos dois mais distantes. Conseguiram entender? É assim que se dá a influência da Lua. É assim que se dá a influência dos setênios. Então, se eu estou mudando de setênio, também é assim que funciona. Queca, muito obrigada, viu? Pela foto, pela contribuição aí. E eu fiquei feliz de eu ter acertado, apesar de eu não saber os nomes direito, mas está tudo bem, né? Vamos lá. Até aqui. Perguntas. Quero mais perguntas. Só a Renata fez pergunta. Eu quero pergunta. A Fran não pode perguntar porque ela está trabalhando lá na farmácia. Mas vocês podem perguntar. Olá, Micheline, boa noite. Seja bem-vinda. Ju, alguma pergunta? Tem, né? Então abre o seu áudio aí e venha. Olá, Fer. Oi, Talvez eu vá fazer uma pergunta que você já tenha falado no começo. sem A problema. questão de nós estarmos fora da sincronicidade, né? Porque muitas vezes é lua cheia e tudo que eu quero é ficar em casa, assim, quietinha. E eu me cobro isso, então não entendi. Você falou que é quase impossível todo mundo estar na sincronicidade. E como que a gente vai lidar com isso, assim? Essa parte Com que eu não... autoeducação, com consciência. Então, assim, eu preciso saber qual lua está lá fora, para eu poder olhar para mim e questionar por que eu estou com vontade de ficar quietinha. Se é uma lua de transbordo, eu estou transbordando vontade de ficar quieta. Por que que eu estou com esse excesso de vontade de ficar quieta? O que que aconteceu o que que foi enchendo o meu copo para eu estar transbordando a vontade de me isolar? E questionar isso para poder reverter o processo. E aonde que a gente reverte? Destralhando na lua minguante para algo novo na próxima alunação. Então, eu acho muito legal essa tua pergunta pelo seguinte: nos traz a utilidade da lua minguante, que, apesar das 4 fases serem igualmente importantes, eu considero que nessa fase da humanidade que nós estamos,
principalmente por causa dessa intoxicação de informação e essa nossa sede de querer coisas e essa nossa pressa, né, de execução, eu considero que hoje a lua mais importante é a lua minguante, sim, que é quando a gente consegue focar intencionalmente em dar aquela limpada e abrir espaço para que o novo nos encontre, para aquilo que a vida tem para nos oferecer. E se eu prestei atenção na lua cheia e vi o que eu estou transbordando, eu consigo destralhar aquilo que estava ruim, entende? Porque o que acontece? É legal transbordar na lua cheia? É legal quando é intencional. Então, se eu tenho um conteúdo, esse aqui, por exemplo, tá? Eu tenho um conteúdo sobre lua e eu tô com aquela vontade de falar e eu tô querendo contar como é que funciona. Eu transbordo na lua cheia, isso é muito legal, é intencional. Eu transbordei de propósito, por propósito. Ou assim, eu tô com a minha conta no azul, então é agora que eu vou fazer uma doação. É na lua cheia que eu vou transbordar. É diferente. Olha a diferença da doação da lua cheia e da doação da lua minguante. A doação da lua minguante é uma doação de destralhe. Eu fiz uma limpeza daquilo que não me serve mais e eu dou, não necessariamente lixo. É diferente, certo? Mas na lua cheia, eu transbordo aquilo que me serve e que eu tenho a mais. Aquilo que é bom. Isso é transbordo intencional. Eu chamo de ato sagrado da doação. É a doação próspera, tá? É a doação que multiplica. Porque quando eu transbordo intencionalmente, não tem que transbordar, que não tem que destralhar aquilo. Eu tenho que destralhar outras coisas. Eu tenho que abrir espaço para um novo plantio. Entende? É outro movimento, é outra vibe, como os jovens falam hoje, né? Eu acho bonitinho falar vibe assim. É outra vibe. Então, pode falar. Não, então a gente consegue sincronicidade de novo se eu, vamos supor, na minguante, eu vou me esforçar para destralhar. Aí na cheia, eu estou um pouco quieta, não, mas é uma lua para eu transbordar alguma coisa boa. Se eu estiver bem para isso. Se eu não estiver bem para transbordar uma coisa boa, eu preciso me auto. Porque assim, o movimento não é um movimento em cada lua, são vários, tá? Na lua cheia, então, vamos falar da lua cheia. Na lua cheia é uma oportunidade. O que acontece na lua cheia? Eu não tenho lá a face da lua totalmente iluminada? Totalmente iluminada, sim, na lua cheia? Significa o quê? Que o sol, que é o semblante do Cristo, tá? É o próprio Cristo, está iluminando o que está de oculto na Terra. Então, os lobisomens saem para passear, entende? Então, na lua cheia, eu preciso olhar para mim e fazer esse movimento de autoobservação. O que eu estou transbordando não intencionalmente, para eu entender, para eu me conhecer, para eu entender o que está acontecendo, o que eu preciso lapidar. Eu só vou transbordar algo intencionalmente se eu estiver bem, porque não existe transbordo positivo, mesmo na melhor das intenções, se o que eu vou transbordar está contaminado de peso, de cansaço. Aí o que vai acontecer? O que acontece se eu estiver essa vontade, eu estou cansada, eu estou esgotada, mas racionalmente eu sei que é lua cheia, então eu vou transbordar algo intencionalmente. Eu vou entrar em esgotamento. Entendeu? Então, eu tenho que fazer os movimentos para me sincronizar? Tenho. Mas quais movimentos? Depende da fase da lua. Por exemplo, o que é um movimento que a gente deve fazer?
o mês inteiro, dependendo da situação, mas que na lua nova eu não posso deixar de fazer aterramento, growing. Na lua nova eu preciso aterrar. Ah, mas só se aterra com growing? Não. Se aterra comendo carne vermelha, se aterra comendo maçã, se aterra comendo coisa temperada com vinagre, se aterra comendo mandioca, saudando a mandioca também. Sexo também aterra. Se aterra pisando no chão, se aterra tomando banho de cachoeira. Aterramento na lua nova. Por quê? Porque lua nova está sincronizada com os dois primeiros chakras, o básico e o outro que eu esqueci o nome agora. Então eu preciso, e isso tem um horário no dia também, que é mais que é mais propenso, que é entre 6 e 9 da manhã. Então, quando eu vou me sincronizar, eu tenho que fazer isso continuamente, todos os dias, como um fluxo natural da vida, para que a vida flua, para que eu me torne instrumento da vontade daquele que ordena o destino, para eu poder dizer, não eu, mas o Cristo em mim. Vamos, nesta vida, ficar 100% sincronizadas? Não. Não vamos. Ponto. Mas a nossa missão é não desistir, porque o nosso norte é o próprio Cristo e ele era totalmente sincronizado. E a gente vai ver isso na Semana Santa. Todos os passos da Semana da Paixão estão sincronizados. A gente aprende o significado de cada dia da semana estudando a paixão de Cristo. Por isso que no nosso desafio do caminho crístico, lá você está lá, né, Ju? No caminho crístico. Então, por isso que a gente está fazendo as coisas passo a passo. Vai purificando, vai treinando, às vezes perde o foco, às vezes volta, mas a Semana Santa é um baita ensinamento. Tá? Então, quando a gente tem o Cristo como norte, a gente tem a perfeição como norte. E a gente tem que cuidar para não cair na lábia de mentor da internet, de guru da internet, coach da internet, não só da internet, que fica dizendo: ah, você tem que eliminar o seu perfeccionismo. Não tem. Você tem que buscar ser perfeita, mas não deixar de fazer, porque você tem que ter humildade para entender que você não é perfeita, que perfeito só ele. Mas você tem que mirar nele. Você tem que ter o entusiasmo de seguir os passos daquela perfeição que é divina. Entende? Então a gente não pode desistir de se sincronizar. E eu acho muito bonito porque todas vocês que estão aqui, sem exceção, só estão aqui por vontade de se sincronizar. Eu só queria entender a fase da Lua. Você só tem vontade de entender a fase da Lua se você tem um desejo, mesmo que semiconsciente, de estar sincronizada com esses ritmos, com os ritmos cósmicos. Então, eu adoro fazer essa live, que é da base, né, da sincronicidade, para pegar e já jogar um balde de água fria no misticismo, para a gente entrar mesmo no que é espiritualidade e ciência, para que essa sincronicidade seja real e nos traga frutos. E, ao mesmo tempo, que a gente não fique com a cabeça no mundo da lua quando a gente tem que estar aterrado e não fique agarrado na matéria quando a gente tem que estar dormindo. A gente precisa entender o ciclo do dia também. A noite é feita para dormir, o dia é feito para ficar acordado. E o dia, ele não é feito para ficar pouco acordada. O dia não foi feito para eu fazer meditação o dia inteiro. O dia não foi feito para eu ficar no mundo da lua o dia inteiro. O dia foi feito para eu trabalhar o dia inteiro. Educar os filhos é trabalho, limpar a casa é trabalho. Ué. E a mentora caiu, certo? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Cair foi um tombo assim que eu não sei de onde que veio, não mexi em nada. Mas tudo bem. Geralmente isso acontece quando eu estou falando dessas coisas. Né? Só um instantinho.
Tudo, só a internet que caiu, que me derrubou, mas já voltou. Ó, o socorro veio rápido, vocês estão vendo? Isso é bom sinal, ó. De vez em quando vocês tinham que fazer uns negócios assim, sabe, em casa, fazer para ver se alguém reage. Aí tá todo mundo. Tchau, amor. Funciona, viu? Funciona. É bom, é bom, é bom. Então, vamos lá. Eu gosto porque isso mostra que a gente tem sim uma parcela da humanidade, uma parcela das mulheres que estão se reunindo que tem esse objetivo em comum. E um dos meus objetivos de vida é esse, é despertar no maior número de mulheres possível a sabedoria que já está aí dentro, essa sede de resgatar esse feminino, resgatar essa sabedoria que é nossa. Ah, o homem não é sábio? O homem é inteligente, tá? Tá tudo bem dizer que o homem também é sábio, tá tudo bem. A questão é que a responsabilidade da sabedoria é nossa. Se o homem não for sábio, ainda está tudo bem, porque ele vai lá, trabalha, faz força e compensa. Se a gente não for sábio, a gente está deixando a desejar. Se a gente chega no final da vida sem ter exercido a nossa sabedoria, sem ter contribuído com a educação dos nossos filhos ou com outros filhos, né? Tem gente que opta por não ter filho. A gente vai chegar no final da vida e vai dizer assim: meu Deus, a minha vida não teve sentido. Meu Deus, eu devia ter visto mais pôr do sol, eu devia ter não sei o quê, sabe? A música do Titãs, é Titãs, né? Acho que é Titãs, né? Então, a gente começa a se lamentar pelo que a gente não fez, sendo que basta a gente, não é fácil, mas basta a gente despertar a sabedoria que tem dentro da gente. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Você tá no tempo, relaxa, né? Não está atrasado. Então, eu acho muito legal quando se forma essa egrégora aqui, e tem algumas carinhas que eu conheço, tem outros nomes que é novidade para mim, mas estou gostando, sejam muito bem-vindas, porque isso começa a formar um grupo de pessoas com sede de despertar. A gente ainda vai formar uma comunidade com conteúdo e tal, mas por enquanto vamos aquecendo as turbinas aí e falando desse básico para depois, quando a gente formar uma comunidade, a gente poder aprofundar. Porque realmente, assim, enquanto as pessoas estão ainda muito atraídas, e sim, é uma força de atração, sim, é uma influência de energia externa, por essa mística, por esta feitiçaria que não tem nada de cristão, isso desvia do foco a evolução espiritual, o desenvolvimento pessoal, entende? Então, não é hora, não é de hoje para amanhã que a gente vai formar essa comunidade. A gente precisa ter pelo menos 12 pessoas, e esse número é um número sagrado. A gente precisa ter pelo menos 12 pessoas realmente dispostas e comprometidas, inclusive a semear isso. Aí faz sentido a gente, né, fazer a coisa de uma forma mais organizada e de uma forma que isso se prolifere. Vocês imaginem o seguinte, assim como diziam os judeus, imaginem uma semente na cabeça de vocês. Imagine uma semente. Uma semente de maçã, pode ser. Se eu tenho uma maçã numa mão e eu tenho uma semente na outra, se eu sou a semente, quantas maçãs eu consigo originar? Eu não tenho ideia de quantas maçãs nascem em um pé de maçã. Mas eu sei que de uma semente nasce muitas maçãs e de cada maçã nasce pelo menos mais 4 sementes. E é assim que a gente desperta o que está aí dentro. Que a gente acorda o que já está aí. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês só estão conseguindo compreender não pela racionalidade, porque já está aí. Então, tem um efeito que a gente chama um fenômeno chamado de eco. Ecoa na alma e de repente você fala, nossa, faz sentido. E bate como verdade, porque já está aí.
E por que que a gente não lembra o tempo todo disso e já não está sincronizada? Porque nós estamos distraídas com fenômenos externos, como luz, alimentação, ar-condicionado, controle remoto, opinião de quem está com preguiça de pensar ou quem só vendeu alguma coisa, publicidade. Tudo isso nos influencia. Ideologias políticas diversas, tá? Não é uma nem duas, são diversas. Isso nos desvia da sabedoria interna que cada uma de nós já teria condição de ter, inclusive, seu próprio código de ética e está tudo bem. Então, de um tempo para cá, do século XX para cá, a humanidade deu uma puxada no freio de mão em termos de desenvolvimento, justamente porque a gente está distraído. Nós estamos hoje com o maior número de zumbis vivos, entre aspas, em cima da face da Terra. Pela preguiça cognitiva, por se deixar levar, por querer ser politicamente correto, por não saber dizer não, por ter medo de pôr limite no outro, porque vai desagradar. Isso também é piloto automático. Isso nos enfraquece. E aí a gente adoece. E aí não sabe por quê. Qualquer sintoma de doença é um sinal de que tem alguma coisa que precisa melhorar. E a gente tem oportunidade de ver isso toda lua cheia. Percebem? Toda lua cheia. O sol mete a carona aqui, reflete na face da lua e a gente tem 24 horas de iluminação. Vocês se deram conta disso? Mesmo morando onde nós moramos, em época de lua cheia, você tem a face da Terra iluminada 24 horas. Durante o dia pelo sol e durante a noite pelo reflexo dele. É para ficar acordada esse tempo todo? Não, mas é para você usar esse período para se olhar e para olhar para o outro. Última coisa que eu vou falar antes da gente encerrar. Fase de lua cheia, é que a gente está na fase da lua minguante, eu estou falando da lua cheia, mas é porque vocês vieram da lua cheia muito cheias, então estamos destralhando o que aconteceu lá. Vamos lá. Julgamento. Julgamento. O que é um julgamento? É quando eu falo assim, fulano fez tal coisa, sei lá, fulano me ligou ontem, falou umas besteiras, mas ele é uma boa pessoa. Isso é julgamento. Dizer que ele é uma boa pessoa é um julgamento. Ah, mas o fulano me ligou e eu não posso dizer que ele é uma boa pessoa, ou seja, você está dizendo que ele é uma má pessoa. Dizer que ele é uma má pessoa é um julgamento. Você está julgando a pessoa do cara, não tá? Você está dizendo que ele é uma boa pessoa e que ele é uma má pessoa. Isso é julgar a pessoa. Isso é certo? Além de ser errado, isso é inútil. Porque se eu julgo você de qualquer coisa, ah, ela é feia, ela é bonita, ela é chata, ela é legal, ela é inteligente, ela é burra, ela é gorda, ela é magra. Qualquer julgamento é um rótulo com base na minha biografia, com base na imagem que eu formei daquilo. Se eu olho um bicho e falo, aquilo é um passarinho, é um julgamento, com base em quê? Com base no que eu tenho de imagem de passarinho aqui dentro. A gente chama de representação mental. Então, se eu imprimo em você um rótulo, eu estou imprimindo em você uma representação mental que eu tenho dentro de mim. Então, para começo de conversa é essa. Se eu falo, ela é uma má pessoa, o que é má pessoa para você? Pode não ser a mesma coisa que é má pessoa para o outro. Se eu disser para a Thaís, me defina má pessoa, para a Juliana, me defina má pessoa, e para a Fran, me defina má pessoa, alguns pontos vão coincidir, mas vão ser 3 descrições diferentes. Tá? Lu, eu já leio tua mensagem ali, só vou continuar o raciocínio, mas eu já chego aí. Então, se eu estou julgando pessoas, já de começo de conversa eu estou entrando num equívoco, porque eu não estou julgando a pessoa, eu estou imprimindo algo meu nela. Certo?
Agora, eu dizer que eu não devo julgar, eu preciso fazer um raciocínio um pouco mais comprido e ir até o fim dele. Eu não devo julgar pessoas, mas eu devo sim julgar os atos. Fulano me ligou, mas ele é uma boa pessoa. Isso é julgamento. Mas Fulano me ligou e aquele ato não foi legal, eu posso e eu devo. Porque se eu não sei fazer juízo de valor, eu estou fazendo a minha vida ser politicamente correta. Eu preciso aprender a fazer o juízo correto de valor das coisas. Eu preciso saber identificar se a minha ação foi boa ou foi ruim. Eu preciso saber olhar para a minha semana, para quem faz as aulas de produtividade comigo, sabe que sábado é o dia de olhar para a semana e fazer o juízo correto. É o dia de eu olhar para as coisas que eu fiz e dizer, fiz bem ou fiz mal. Não é, eu fiz mal porque eu sou burra. Aí eu tô, inclusive, entrando em pecado. Eu não posso falar isso de mim. Não é próspero eu falar mal de mim, nem mal dos outros. E se eu estou eu fiz isso porque eu sou muito inteligente, eu estou sendo um pouco humilde, estou sendo arrogante. O meu ato foi bom ou foi ruim? Foi próspero ou foi escasso? Foi produtivo ou foi inútil? Eu procrastinei. O ato de procrastinar foi necessário ou foi desnecessário? Me prejudicou ou não me prejudicou? Eu tenho que aprender a julgar os atos. E o que acontece na lua cheia? Só dá neguinho julgando pessoa. Porque entra na vibe da tudo grande e começa a dar de dedo assim. Por isso, pessoal que está no GPS, por favor, me escutem. Eu tenho 30 anos de experiência em mediação de conflitos. São 30 anos vendo as pessoas se degladiarem. Algumas por motivos coerentes, outras não. Mas a maioria dos conflitos acontece na lua cheia. O que será? Vocês já ouviram falar que as maternidades lotam na lua cheia? A Câmara de Mediação de Conflito também. O que eu recebo de ligação e de mensagem no meu WhatsApp para mediar conflito na lua cheia, vocês não têm ideia. O que tem de mentorada que, porque aconteceu isso, porque o meu marido, porque o meu filho, porque o vizinho, porque eu bati o carro e daí o cara veio com uma arma para cima de mim. É tudo na lua cheia. Quer dizer, não é tudo, mas na lua cheia, assim como os nenéns não nascem só na lua cheia, né? Mas a maioria faz um boom na lua cheia. Por que será? Porque os lobisomens estão soltos, não só o seu, mas o do seu marido também. Aí você pega lá, vê lá no GPS que você tem que fazer a tal da conversa difícil. Pelo amor de Deus, pelo menos deixa a lua cheia passar. Porque se der ruim, não vai dar tão ruim quanto teria dado. E se der bom, também não vai ser aquele bom que você vai ficar se iludindo, você vai ser mais realista. Então, o último momento de você ter uma conversa difícil é na lua cheia. É só em último dos casos. A pessoa está doença terminal, ela vai desencarnar e você precisa falar com ela, é lua cheia, então vai na lua cheia mesmo. Faz parte. Só que aí você vai consciente que você está na lua cheia para você não falar o que não é para você falar, porque você vai ser, não é manipulada, mas essa influência, como nós não estamos acostumadas a ficar presentes, vai nos levar a falar mais do que a boca. E a mulherada, vamos combinar, gente? Vamos falar. A gente sabe que eles têm que botar a espada dentro da bainha, mas a gente tem que aprender a botar a língua dentro da boca. A gente fala mais que o homem da cobra, vamos falar a verdade? E soltam a mulher de TPM na lua cheia, lascou-se. Acabou o réu primário ali. Entendeu? Eu vou contar para vocês uma coisa.
Era para ser segredo, porque eu me envergonho um pouco disso, mas é engraçado, então eu vou contar. Eu tinha lá, acho que meus 26 anos. Eu não tinha filho ainda, eu trabalhava com eventos, trabalhava à noite. E eu morava em Curitiba, muito perto do Corpo de Bombeiros. Mas muito perto do Corpo de Bombeiros. Muito perto do Corpo de Bombeiros, vocês não têm ideia. E eu saindo de um evento, era o quê? 6 horas da manhã, quando eu fechei o caixa do evento, tava assim, né, morrendo de sono. Tocou meu celular porque tinha dado um problema no lugar do evento e eu tinha que voltar. Só que assim, eu sempre fui bastante disciplinada com isso. Então, o que que eu fiz? Eu estacionei o carro para eu poder falar no celular. Pensa, 6 da manhã, com sono, já estava amanhecendo. No celular, eu estacionei o carro. Só que eu estacionei aonde? Na frente do corpo de bombeiro, do lado da minha casa. Eu estava assim, sabe quando você para porque se você entrar na garagem você não vai conseguir sair do sono que você tá? Foi isso que eu fiz. Vocês acreditam? Veio um bombeiro. A senhora não pode estacionar aí. Eu falei, não, é só um instantinho, é só para eu falar no celular. Ele falou, isso é proibido. Eu falei, eu sei, eu estudei isso, mas eu já saio. Quando eu falei, eu estudei isso, você acredita que o cara me deu voz de prisão? Dizendo que eu desacatei ele. E eu fui parar na delegacia. E se eu não fosse muito, se eu não tivesse muito calma, lúcida e sóbria, a ponto de virar para o delegado e falar assim: olha, eu falei isso, isso e isso, e o moço se ofendeu. Aí o delegado pegou e falou: ele estava cansado. O que ele entendeu foi que você disse que ele não estudou. Adivinha que lua que era? Na minha casa isso virou uma piada, né? Porque foi presa, não fui fichada, tá, gente? Mas por isso aqui, ó. Eu estacionei na frente do corpo de bombeiros. Se eu queria dar na cara do milico, queria. Claro que eu queria. Que eu tava assim, né? Eu tinha vontade de dizer, parece que não estudou mesmo. Olha só, analfabeto funcional. Mas eu podia dizer isso? Não. Gente, ó, foi por pouco aquela vez, viu? Foi por pouco. Só que nesta época eu já estava de olho na lua. Por outros motivos, era mais místico mesmo, tá? Eu já era um assunto que me atraía, mas eu não sabia que eu ia desvendar depois os mistérios da Lua até então. Como eu fazia eventos, eu não fazia evento em Lua minguante, porque eu não era tonta, né? Botar um troço para vender na Lua minguante, vai vender para quem? Então eu estava sempre de olho na Lua e eu fazia venda de eventos, Lua crescente e Lua cheia. E era uma Lua cheia, então eu sabia. E eu sabia que as influências estavam fortes. Senão, eu não tinha me controlado. Essa é a importância de vocês saberem a lua em que está lá fora, para vocês conseguirem dominar isso, para vocês conseguirem ficar de posse das próprias emoções. Tem alguém pedindo para entrar, mas sumiu. Sumiu. Então, era este o recado de hoje. Perguntas. Lu, que bom que você abriu a câmera, agora eu conheço mais você. Olha aí. Quer fazer alguma pergunta? Conta alguma coisa para mim. Abre o seu áudio, vai. Aproveita, está quase no final. Oi, boa noite. Meu nome é Boa Jucimara, noite. eu Seja sou do bem-vindo. Paraná. Obrigada, muito obrigada. Adorei seu conteúdo. Ai, obrigada. Porque aqui eu tô com a criança com o desenho assistindo, tá uma bagunça. Mas é normal, é vida real, sabe? Agora há É, pouco eu vi que minhas filhas estavam aqui esmurrando a porta do banheiro. Eu pensei, né? Tá. Só oremos. Aquele negócio. exato, exato. Então, você comentou sobre os julgamentos, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa, hoje, sabe, quando cada situação que eu fui tentando deixar, como que eu vou dizer, fazer a minha parte, vamos dizer assim, e deixar tudo ok, foi dando tudo errado, tudo errado, tudo Hoje, no errado. dia de hoje. O dia de hoje. Aí eu fico tentando, aí você falou, tipo, do não julgamento e tal, eu fiquei pensando, falei, nossa, veio a calhar muito, né? Porque eu fiquei
a gente não quer, mas assim, dentro fica latejando, né? O julgamento sobre a pessoa, sobre a ação, sobre o resultado do que foi feito. Aí eu falei, nossa, como cessar isso, né? E tipo, trazer aquela situação para tipo, para neutralidade mesmo, né? E tipo, se blindar, vamos dizer assim, de qualquer coisa que aconteça, eu vou olhar, vou analisar, mas assim, eu não preciso ter um julgamento para inflamar ainda mais os meus sentimentos, vamos dizer assim. Exato. Quando a gente julga a pessoa, inflama mesmo. E a sensação é de inflamação, porque a gente sente até calor. Dá até um Nossa, calor, assim, a né? Queima. garganta fica entalada. Exatamente. E eu vou dar Ficou mais um doendo do nada. motivo. Oi? Fala de novo. O meu calcanhar, eu senti meu calcanhar doer assim do nada. Falei, gente, assim, é uma somatória de tudo que está acontecendo, né? De tudo que eu estou sentindo. Aí você tenta, deixa eu analisar com mais calma, com mais fluidez, para não pegar isso para mim e carregar isso nas costas, né? E eu vou te dar mais um motivo para não julgar as pessoas, mas sim os atos das pessoas. E a mesma coisa vale quando você vai julgar um ato seu e não Uhum. você, para você não se julgar, sim julgar seus atos. O que que acontece? Existe na filosofia, acho que vocês já ouviram falar, que um homem não entra duas vezes no mesmo rio. Já ouviram essa Hum. frase? Essa Eu acho, frase, essa mas frase é assim, ó. Depois eu trago para você pode, vocês. pode repetir a frase, fazendo um favor? O mesmo homem não entra duas vezes no mesmo rio. O que que Ah, sim. acontece? Lembra, Agora né? eu consegui, O que que agora eu consegui acontece? lembrar. O homem não tem como entrar duas vezes no mesmo rio, porque o homem não é mais o mesmo homem e o rio não é mais o mesmo. Quando a gente julga uma pessoa, a gente está partindo do princípio que ele é uma coisa engessada e que não muda. Isso Verdade. é fato. Uhum. Isso é uma inverdade. Não é nem uma mentira, é uma inverdade. Porque se eu, hoje, não sou a mesma de ontem, o ato que eu cometi ontem, eu posso estar sendo julgada por ele, mas uma coisa que eu não faria hoje, Uhum. ou que eu faria diferente hoje, tenha sido bom ou tenha sido ruim, entende? Então, quando você põe um Sim. rótulo numa pessoa, você está engessando ela, você está limitando. Verdade. É uma crença, entende? Uhum. Quando eu coloco Sim. um rótulo numa pessoa, eu estou colocando uma crença nela, uma crença minha nela. Estou lá Uhum. e assim, quando eu sei que eu sou capaz de mudar, eu preciso lembrar que o outro, seja o outro quem for, e aí complica um pouco, mas seja quem for, também é capaz de mudar, como eu sou capaz de mudar. Então, num casamento, isso é muito importante, porque a gente parte do princípio que o outro é sempre igual e só a gente está evoluindo. E é assim que eu sei, porque, né, digamos que faz bastante tempo que eu estou no mercado e ouvindo as tretas, como falo. A gente faz isso. A gente faz isso com mãe, a gente faz isso com marido, a gente faz isso com a sogra, a gente faz isso com o vizinho chato. Vai ser sempre o vizinho chato, não é? Então, quando a gente começa a julgar a chatice e não o chato, a gente devolve para a pessoa, a gente está sendo justo e está devolvendo para essa pessoa o espaço para que ela mude, para que ela melhore, inclusive. Tem até uma passagem de Goethe, não sei se vocês gostam, mas o Goethe ele fala que você deve, depois, outro dia eu trago para vocês o trecho inteiro, mas em resumo é assim: você tem que tratar o outro de acordo com o potencial do que ele tem, não com o que ele é. Senão você engessa ele embaixo aqui. Então, veja, se eu sei que a minha filha, por exemplo,
tem um potencial. Eu tenho que tratá-la como se ela já estivesse nesse patamar, justamente para inspirar que ela melhore. Por que que a gente deve incentivar o homem? Porque a gente sabe que ele tem potencial de força e capacidade de trazer mais dinheiro. A gente não pode ser falsa e incentivar para ele trazer mais dinheiro. Isso é falsidade, isso é manipulação. A gente precisa incentivar por saber que aquele homem tem aquele potencial. E como que você faz? Como? Ó, perguntas que as pessoas, né? É que isso chega, então eu já lembro das perguntas e já trago para vocês. Como que eu faço para saber se o homem tem potencial ou não? Ué, não foi você que escolheu? Se neste âmbito forças afins se atraem, você não tem que olhar para eles, tem que olhar para você. Euzinha. Aí você olha, Euzinha teria atraído um homem sem potencial, sim ou não? Aí eu tenho que ser humilde e dizer, teria. Então talvez ele não tenha esse potencial todo. Ou não teria. Então, ele tem, só está ali dormente. Do mesmo jeito que toda essa sabedoria que eu estou despertando em vocês agora, gente, eu não estou ensinando nada para vocês. Eu estou só despertando o que já está aí dentro. Essa sabedoria é nossa. O potencial do homem também. Ele está lá, dormente. Precisa ser despertado. Só que sem a sabedoria feminina, a gente não consegue despertar da forma certa. E a gente daí cria um monstro. Então, para isso também tem jeito, tá? É igual emagrecer. Emagrecer também tem jeito. Não é só mudar a alimentação e fazer exercício. Mas não é mesmo, não é nunca. Porque se fosse só mudar a alimentação e fazer exercício, todo mundo estava magrinho, forte, bíceps aqui ou tríceps, músculo do tchauzinho, ninguém tinha. Era só, né? E o que mais que tem que olhar? Gente, são 15 pilares. Só que ninguém conta isso para vocês. Ninguém conta. Por que que ninguém conta? Porque não dá dinheiro. Fran, conta para mim, se tivesse todo mundo saudável, você tinha emprego aí na farmácia? Não tinha. Teu patrão já tinha te mandado embora porque ia vender remédio, certo? A gente está hoje imerso num sistema que não é interessante saber como ficar saudável, porque vai deixar de consumir uma série de coisas, tá? Deixa eu só ver as perguntas aqui, porque eu estou devendo já. A Lucimara passou duas perguntas, uma lá atrás. Ela falou assim: como cessar julgamentos internos e externos? Essa está respondida, né, Lu? Que viu que não é cessar. Não existe o cessar. Gente, pelo amor de Deus, do mesmo jeito que não existe calar a mente, não existe calar a mente, não existe não fazer julgamento. Você tem que só fazer o julgamento certo. Certo? Vamos lá. Como incentivar o homem sem cobrança? Fazendo acordos, fazendo combinados, mostrando que você tem necessidades, desejos, vontades. Eu estou musical hoje, isso é Titãs também, não é? É a segunda já. Então, assim, ó, mostrando para ele assim, poxa, eu queria tanto tal coisa, despertando nele a vontade de te surpreender, te dando aquela coisa, por exemplo, aquela condição, aquele momento, aquela viagem, aquela paz por não ter uma dívida, aquela alegria para que a sua libido volte. E libido não é só sexual, libido é uma palavra ampla. Quando a gente tem libido sexual, é porque é um sintoma de que a libido está íntegra. Quando a nossa libido está baixa, é que eu estou na menopausa, você que pensa que é por causa disso. Mas a ciência, você que pensa que é por causa disso. Se você está na menopausa e a libido está baixa, foi porque antes de entrar na menopausa você já tinha perdido um pouco da libido de viver, do tesão de vida, em português bem claro.
tá? Então, para incentivar o homem, você precisa entender como funciona esta geração de energia, energia mesmo, tá? De energia para que ele produza. Se vocês não conseguem incentivar só falando, você tem que incentivar agindo. Ele tem que ver vantagem, ele tem que ter vontade de voltar para casa. Ele tem que ter curiosidade de saber o que está acontecendo com você. Você tem que despertar o interesse. Quando eu falei assim, faz um. Deixa eu fazer baixinho, senão meu marido já mete a cara na porta de volta. Fazer um. Para ver se ele está atento. Tudo isso é incentivo. O homem, não é sobre isso a live, só um spoiler, tá? A gente ainda vai falar disso. O homem, ele não quer só gozar. Ele quer sentir desejo. Você incentiva o homem, ele sentindo desejo, ele tem expectativa de gozar 1 hora. Não é toda vez. Você não tem que. Não é um bater o cartão, um bater o ponto. Mas você não pode fazer isso da boca para fora. Porque é só o teu desejo autêntico que desperta o desejo autêntico no outro. E o teu desejo autêntico vem, inclusive, do teu processo de emagrecimento. Porque se você não está feliz com o teu corpo, você não tem desejo por você. Você não tem desejo... Ah, isso aqui, vamos numa festa, vamos tirar uma foto. A primeira coisa que você pensa é pôr a tal almofada na frente da barriga para tirar a foto. Ah, isso aqui, você vai ganhar uma viagem de navio. Puta, eu vou ter que pôr biquíni na viagem de navio. É ou não é assim? É assim. Como que a gente vai ter? Ah, o meu sonho é ir para, sei lá, Bahamas. A primeira coisa que vem na cabeça da criatura é o maiô que ela vai pôr e como ela vai aparecer nas fotos. Daí ela já começa a não conseguir ir. Aí começa a vir o ganho indireto de não vir o dinheiro para não realizar aquilo, porque senão ela vai ter que pôr biquíni. Vocês entenderam a maçaroca que é na cabeça? Mas eu não vou falar de emagrecimento aqui hoje, tá? De emagrecimento, eu vou falar quando... Pera. De emagrecimento, eu e a minha sócia, Eunice Almeida, nós vamos entregar tudo que precisa para um processo de emagrecimento definitivo. Vai ser quinta-noite, agora, quinta-noite, sexta-tarde e domingo à noite. Foram os horários que a gente encontrou para entregar absolutamente tudo, tá? Para vocês sobre isso. Como vocês fazem para assistir as lives? Vocês precisam estar no grupo do emagrecimento feminino saudável. Saudável feminino, emagrecimento e saúde feminina. Sei lá como é que é o nome do grupo que eu dei, que eu não lembro. Mas é sobre isso, tá? Aí lá a gente vai compartilhar o link. Vai ser pelo Zoom. E a gente vai, porque a gente decidiu o seguinte. É Dia das Mulheres, dia 8. E a Tá no gente... Telegram, Fê? Vou pôr no Telegram. No Telegram eu sempre ponho, Mi. É que assim, gente, para quem não sabe, nós temos um canal no Telegram, que como a gente atende 5 nichos, e daí para vocês não precisarem estar em 5 grupos, inclusive de assuntos que não interessam vocês, a gente tem um canal no Telegram de toda live que a gente faz, a gente coloca lá o link. A gente coloca a programação da semana. Então, quem quiser estar no canal do Telegram, daí não precisa ficar nos grupos que não são de interesse, fica só nos que são, né? É que ninguém precisa de mais grupo, né? Vamos combinar? Né? Chega uma hora que vamos destralhar os grupos, né? Eu acho bem legal ficar no grupo só quando você tem um motivo. Então, assim, ó, lá no grupo do emagrecimento, a gente vai colocar o link dessa jornada aí de 3 dias. E se tiver conteúdo extra, a gente vai botar lá, é tudo no grupo, tá? Porque dia 8 é Dia das Mulheres e a gente queria dar um presente mesmo, porque a gente viu que 90% do nosso público é mulher. A gente falou, o que a gente vai fazer? Aí a gente começou a reparar que em lives as pessoas procuram mesmo, e nos grupos temáticos, né? As dificuldades do emagrecimento, e as pessoas têm essa crença que fica lá fazendo um esforço
para aprender a ir para academia, para desenvolver o hábito de ir para academia, para conseguir não abandonar a dieta. Gente, eu sou especialista em hábitos. E eu vejo isso, me dá vontade de chorar, porque é o caminho errado, entende? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer à tona os 15 pilares mais um do que garante o emagrecimento e a manutenção desse corpo saudável. O que faz uma mulher ter o corpo em forma? Não em forma de pera, nem em forma de maçã, mas em forma, certo? Um corpo em forma feminina. É preciso, por quê? Porque quando a gente engorda, a gente perde um pouco do nosso feminino. Porque o primeiro sinal que a gente dá quando a gente está engordando, se você fizer uma retrospectiva, quando que eu comecei a engordar e volta lá em 1800 e Guaraná de rolha, você vai ver que a primeira coisa que aconteceu foi que você parou de se cuidar. Você deu uma relaxada. Qualquer coisa. Você vai ver que você fez menos a unha, você vai ver que você pintou menos o cabelo, você vai ver que você já não se olha mais tanto no espelho, que a unha do pé deixa para o verão. Depilação, então, para quê, né? Vamos ser naturais, né? Tem o povo que acha que a gente veio do macaco, então quer se aproximar dele, e assim vai, né? Então, a gente tem de tudo, tem de tudo. Então, assim, ó, a gente vai realmente entregar nesses 3 dias os 15 pilares e mais um pilar para vocês entenderem o que está atrelado ao relacionamento. Ao relacionamento, não, ao emagrecimento, porque o relacionamento é um deles. E a gente vai aprofundar na medida do possível, tá? Nessas 3 lives, a gente vai dar nosso melhor e eu garanto para vocês que se vocês participarem e trouxerem perguntas, vocês vão sair dali com muita chave virada, tá? Muita chave virada mesmo. Aproveitem, é de graça de verdade, tá? E aí a gente se vê na quinta-feira. Sobre hoje, Lua, mais alguma coisa? Ah, outra coisa, né? Mais um motivo que a gente vai fazer essas lives agora na Lua Minguante é por causa do destralhar. Vai que vocês se incentivam na Lua Nova já começar um processo, né? Lua Nova é para começar um processo novo. Só que não, finalzinho da nossa live, não se começa nada novo sem ter destralhado. A Lua Minguante é a última fase da lunação. É no destralhar que a gente abre espaço para o que está vindo na próxima lunação. Então é ilusão nossa falar assim: ah, não, eu vou continuar de boa aqui e na lua nova eu começo tal coisa. É por isso que não começa, porque senão abriu espaço para o novo. É a mesma coisa que você querer comprar um monte de lingerie nova e não ter limpado a gaveta. Vai dar vucu-vucu na hora de colocar. Alguma coisa vai ficar de fora, certo? Vai comprar coisa dobrada, vai dar ruim. Então, a gente vai fazer essas lives para ajudar vocês a virar o máximo de chaves possível na lua minguante ainda, para daí vocês abrirem espaço para esse novo modo de agir a partir da lua nova. E é lua nova já no dia 10, já no domingo. Então, a gente vai estar juntas quinta, sexta e domingo. Sábado não dá, porque sábado a gente tem mentoria, mas quinta, sexta e domingo para vocês virarem as chaves a tempo de se abrir para começar esse processo de verdade pela última vez na vida na lua nova. Certo? Gostaram? Era isso? Então, beleza. Então, um beijo. Prazer ter vocês aqui. Prazer conhecer quem eu não conhecia. Adorei. Prazer rever aquelas que eu sempre vejo, que eu também adoro. E eu gosto quando vocês estão de câmera aberta. Quem não abriu a câmera está perdoado dessa vez. A próxima vez, por favor, porque vocês viram como eu me perdi mais no começo? Como estava mais mecânico, eu estava mais perdida. Vocês começam a abrir a câmera, eu começo a me inspirar, gente. É assim que funciona comigo, com essa pessoa. É assim que é. Tá bom? Um beijo. Fecha a câmera para comer, menina. Já vim para Mas cozinhar. come com a gente. A gente vai combinar. Eu tinha uma série de lives antigamente no Instagram que chamava Café com a Fer.
Eu passava o café e tomava o café ao vivo, sabe? Só que agora eu não estou tomando café, estou em jejum de cafeína, então não vai dar para fazer o café, dá para fazer um chá, né? Eu podia fazer alguma coisa. Mas eu ainda pretendo fazer lives fixas com vocês, ainda não sei o dia. Por enquanto, é isso. Quinta-feira a gente se vê. Vou deixar os dois grupos abertos, o do emagrecimento e o da sabedoria feminina. Eu não sei quem veio da onde, então daí vocês botam as dúvidas lá e a gente vai seguindo. Ó, Cláudia Gomes fez janta e jantando, ó. Tá vendo? Tá perdoada. Vanessa, depois você assiste a gravação, que eu acho, apesar de eu ter caído, eu acho que vai rolar. Tá bom? Beijo, gente. Até quinta. Obrigada. Ah, o link dos grupos? Lua, onde que você achou o link desse aqui? Você não lembra onde você clicou para pegar o link? Abre o áudio, mulher. Tô falando aqui, então esqueci que eu tinha assustado. É. Deixa eu tentar olhar aqui. Deixa eu ver se eu Ah, consigo salvar aqui, ó. Peraí. deixa eu ver. Peraí que eu acho que eu consigo. Só um pouquinho. Meu Deus, onde foi que eu achei? Ó, eu vou te mandar o primeiro que eu achei aqui, tá? Tá, beleza. Peraí, só um pouquinho. GPS de produtividade. Ah, você foi no de produtividade que você veio? O de Isso. produtividade, vou até falar já para vocês, gente. Hábitos e ações de Se tem um leveza. grupo que eu dou aula fixa, chova ou faça sol, toda semana, sábado, 6h15 da manhã, é o de produtividade, tá? Todo sábado, 6h15 da manhã, eu dou curso de produtividade de graça lá. Vocês tratem de Uau. aproveitar. Ó, eu tô mandando para você o link de um dos grupos ali, tá no chat. Clica ali para Obrigada. entrar, tá? Gente, Então, é tem isso também. maravilhoso no sábado, Bom, 6h15. é bom, não é bom? É Eu tô, ótimo. vocês conseguem me ver com olheira, inchada, descabelada, com cara de pijama, mas a gente tá lá e câmera aberta, porque eu não posso ficar com cara inchada sozinha. Cidinha, Micheline estão sempre lá também. Fran também aparece, Vanessa também chega depois do grupo de leitura, né? E vocês estão, eu gosto. Vive também tá lá sempre, Alice. Então, assim, ó, sábado, então, tem o grupo de produtividade, mas a gente vai se ver antes, na quinta-feira, na live do emagrecimento. Beleza? Então, um beijo, fiquem com Deus, até quinta.